Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde todas as terças e sextas-feiras nós temos um vídeo no canal para você. E a palavra de hoje é sobre o Armagedon, a guerra final. O Armagedon, a última grande guerra da história, acontecerá em Israel, juntamente com a segunda vinda de Cristo. Nós estamos falando de escatologia. Dentro dessa escatologia bíblica, temos também um vídeo em nosso canal que fala sobre a grande tribulação e o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Então consulte esse título e você achará em nosso canal um assunto muito desafiador para a nossa fé, mas interessante de se assistir, ok? Se fala muito sobre a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja, porém pouco falamos sobre a grande tribulação ou a guerra final lá no Meguido, onde tudo acabará no dia que Jesus Cristo, com o sopro da sua boca, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, ele destruirá o perverso, acabará com todo o mal e levantará a sua igreja para a glória triunfante. Antes de falar dessas coisas, eu convido a você a se inscrever em nosso canal se você ainda não se inscreveu. Se já se inscreveu, deixe lá o seu joinha. E também, para receber outras novidades do canal, acione o sininho. E logo em seguida você pode compartilhar esse vídeo nos seus grupos, com seus amigos e familiares, ok? Pois bem, queridos, vamos falar sobre Armagedon, a guerra final. No livro de Apocalipse, no capítulo 16, versículos 15 e 16, está escrito assim: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas, e os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Queridos, a batalha ou campanha do Armagedon, ela é descrita em Apocalipse 16, conforme já lemos agora, mas também ela é descrita em Daniel capítulo 11, em Joel capítulo 3, também está lá registrado em Zacarias capítulo 14. Ela terá, portanto, lugar nos últimos dias da grande tribulação. O apóstolo João nos diz que os reis do mundo se reunirão ali. Aí ele escreve: se reunirão os reis do mundo para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, em um lugar conhecido como Armagedon, como já lemos em Apocalipse. Onde acontecerá essa grande última guerra? Em Armagedon, ou reunião dos exércitos, acontecerá, segundo as profecias, na planície de Esdrelon, em torno da colina do Meguido. Esta área está localizada no norte de Israel, aproximadamente ali 30 quilômetros ao sul-sudeste de Haifa, 80 quilômetros do norte de Jerusalém. É uma região que já foi cenário de muitas batalhas no Antigo Testamento registrado. O livro de Juízes, por exemplo, registra que lá se deu o confronto entre Baraque e os cananeus, Juízes capítulo 4, e a batalha entre Gideão e os medianitas também aconteceu ali, registrada em Juízes no capítulo 7. Armagedon está aí. E o que significa? O termo Armagedon vem da língua hebraica. Har é a palavra para montanha ou colina, e Magedon provavelmente diz respeito às ruínas da cidade do Meguido, que ficava ali acima do vale do Esdrelon, no norte de Israel, onde os exércitos costumeiramente se reuniam. De acordo com os registros da Bíblia, grandes exércitos do Oriente e do Ocidente se unirão ali, na planície antiga do Meguido, o Armagedon. O anticristo derrotará os exércitos do sul,
pelo fato destes ameaçarem o seu poder, e ele destruirá a Babilônia reconstruída a leste, antes de finalmente voltar suas forças para Jerusalém, para dominá-la, para destruí-la. Quando ele e seus exércitos marcharem contra Jerusalém, me refiro ao anticristo, Deus então entrará em ação e Jesus Cristo voltará para resgatar o seu povo, a Israel. O Senhor com seu exército angelical destruirá os exércitos, capturará o anticristo e o falso profeta e o lançará no lago de fogo. O que estamos falando agora está registrado no livro de Apocalipse, no capítulo 19. Quando o Senhor voltar, o poder e o domínio do anticristo terá fim. Charles Dyer, ele é um professor visitante do Instituto Bíblico Moody, é especialista em Antigo Testamento. Dyer, ele é autoridade em História e Geografia do Oriente Médio. Dyer tem viajado muitas vezes pelo Oriente Médio, guiando mais de 90 grupos de turismo nos últimos 35 anos. Dyer, ele afirma que Daniel, Joel e Zacarias identificam Jerusalém como o local onde ocorrerá a batalha final entre Cristo e o anticristo. Os três predizem que Deus interferirá na história em favor do seu povo e destruirá o exército do anticristo em Jerusalém. Zacarias, profeta, ele profetiza que a batalha terá um fim quando o Messias voltar à terra e seus pés tocarem o Monte das Oliveiras, conforme está na profecia. Esta batalha será concluída com a segunda vinda de Cristo. Portanto, queridos, a campanha do Armagedon em Jerusalém será um dos acontecimentos mais desapontadores da história. Com o exército tão gigantesco reunido em ambos os lados, seria de esperar um confronto épico entre o bem e o mal. Mas, queridos, não importa todavia quão poderoso alguém na terra possa ser, ninguém é páreo para o poder de Cristo ressurreto, o Senhor da igreja. Aí a gente chega então nos propósitos do Armagedon. Como em muitos eventos humanos, o Armagedon possui dois propósitos. Um é o divino e o outro é o humano, plano divino e a lógica humana. O Armagedon, no seu propósito divino, é que o juízo do Armagedon prepara o reino milenial de Cristo sobre a terra, o intuito do Armagedon. O propósito humano está inspirado por Satanás, é liquidar os judeus de uma vez por todas. Disso se dá o Armagedon, os exércitos do anticristo marchando para Jerusalém para dar cabo de todos os judeus. Dentro do propósito divino, queridos, do Armagedon, o nosso soberano Senhor, segundo sua providência, supervisiona toda a história. Ele não saiu da criação, ele está de olho e na história de toda a criação. Logo, toda a história resulta no decreto do Deus Trino, pois nada acontece sem que ele tenha efetivamente planejado. Deus está no controle de tudo. Ao longo de todo o tempo, normalmente, sem que a humanidade tenha ciência, há uma batalha. Já existe uma batalha entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal. Essa batalha está sendo travada nas regiões espirituais onde a gente não alcança. Ao longo de todo o tempo, essa batalha tem sido travada. Portanto, a guerra do Armagedon, ela é, podemos dizer assim, o clímax de toda uma série de eventos que culmina nesse final chamado Armagedon. Tá dando para entender? Então, de acordo com o propósito divino, será no Armagedon que Deus julgará os seus inimigos. Tanto a oposição do homem como a de Satanás estarão concentradas em Israel, porque é a nação eleita de Deus. Então ele vai concentrar, o anticristo vai concentrar toda a sua força ali.
E Deus ultrará, né, aquele local, né, levará aquele local a fim de desbaratar seus planos, né, insensatos e acabar com suas rebeliões. No Salmos capítulo 2, versículos de 1 a 6, o salmista registra a reação de Deus ante os débeis planos humanos de derrubá-lo ali no Armagedon, né? Coisa bem insignificante os planos do anticristo para derrubar os planos de Deus. Mas olha o que está escrito no Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhe falará na sua ira e no seu furor e os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Olha que salmo lindo, Salmo 2. Fala sobre o glorioso reino divino. Apesar do autor do texto em hebraico ser desconhecido, no Novo Testamento os apóstolos, lá em Atos capítulo 4, versículo 24 a 26, eles atribuíram a autoria do Salmo 2 a Davi, né? E a gente crê assim, certo? Dentro do propósito divino está aí o poder que domina sobre tudo e sobre todos. O arquiteto do universo está no controle de tudo. Mesmo que o anticristo se levante com seus exércitos no Armagedon contra a Israel, contra o povo de Deus, Deus está no controle de tudo. Isso dentro de um aspecto divino. E dentro de um aspecto humano, né? O propósito humano do Armagedon. A louca perspectiva humana que leva ao embate final em Jerusalém parece ser motivada pelo esforço dessas pessoas em solucionar o que acredita ser a fonte dos problemas no mundo, que seria os judeus. Olha o foco do exército do anticristo: disseminar, acabar, né, com o berço do cristianismo, com o judaísmo todo. Ao acompanharmos os fatos que levam ao Armagedon, né, o que ocasiona essa guerra final, que está lá em Apocalipse capítulo 11, observamos que a perseguição a Israel começa no meio da grande tribulação e vai progredindo até culminar com a reunião de exércitos de todo o mundo em Israel. Todos os exércitos fechando cerco ali no berço do cristianismo. Então surge uma pergunta: quando ocorrerá isso? Né? Embora a cultura popular ao Armagedon a todo instante, entendemos que essa não acontecerá amanhã ou depois ou daqui a um mês. Dentro da escatologia é muito complexo trabalhar com datas, certo? Então é um conflito militar que acontecerá no fim dos 7 anos da grande tribulação. Agora, de datas não é preciso, né? Não há uma precisão em saber. Mas entendemos, conforme as escrituras e os relatos dos profetas, que será o ápice do reinado do anticristo e terminará com a segunda vinda de Cristo, que destruirá o anticristo e toda a sua ordem de força. Este conflito é o último grande acontecimento da cronologia profética antes da fundação do reino milenial. Falaremos sobre o reino milenial em outro vídeo. É um assunto que precisamos também tratar, né, a miúdo. O Armagedon não é algo pelo qual qualquer pessoa deve se ansiar, né, buscar com alegria, porque ele vai trazer morte e destruição, né? É um momento terrível, né, de muita angústia, perseguição, dor. E contudo, queridos, um futuro enfrentamento militar real, né, que nenhuma negociação poderá evitar, não é coisa que preste. A sequência pormenorizada de eventos e os termos utilizados em relação ao Armagedon demonstra que, em vez de uma batalha isolada, trata-se de uma campanha,
ou uma série de batalhas. É por isso que não é bem legal a gente chamar o Armagedon de uma batalha, mas é uma campanha de guerra. Em vez de utilizarmos o nome batalha final, deveríamos considerá-lo como uma campanha de guerra. O Armagedon é uma série de conflitos que culminam com a segunda vinda de Cristo. A palavra grega usada em Apocalipse, capítulo 16, versículo 14, a palavra grega no original ali, para aquela batalha, é polemos, traduzida ao nosso entender, significa guerra. Geralmente significa uma guerra prolongada, né? Guerra longa, polemos. Os acontecimentos do Armagedon não ocorrem todos em um mesmo dia, nem se resumem em uma batalha isolada, mas ocorrem em uma ampla área geográfica ao norte e também ao sul de Jerusalém, como também ao leste da Babilônia, conforme as profecias relatam. Portanto, queridos, todos os eventos acontecerão ao longo de pelo menos muitos dias. Levarão algumas semanas. Algumas pessoas pregam que a igreja não estará aqui no período da grande tribulação. E, queridos, dizem também que nós, a igreja, estaremos livres desse acontecimento. Muitos apregoam isso, porém, não é o que a Bíblia diz. Mas, voltando aqui para o Armagedon, quem estará presente? Olha, as escrituras indicam que todas as nações da terra se reunirão para combater a Israel. Aí surge a pergunta, quem é esse Israel que todo o exército do anticristo está indo combater? Aqui trata-se de um clímax bastante apropriado para a grande tribulação, durante a qual o mundo inteiro se rebelará contra os céus. Algumas pessoas apregoam que o exército do anticristo fechará a Israel e essa Israel está representada somente pelos judeus. Mas, queridos, a Bíblia, quando trata sobre aqueles que foram mortos na grande tribulação, falam de todos os povos, línguas, nações. Não é uma só nação, não é só o povo judeu. Há muito mais gente cristã, evangélica, ali reunidas. Então, se você tem dúvidas sobre isso, há um vídeo em nosso canal sobre a grande tribulação e o arrebatamento da igreja. Consulte em nosso canal e essas dúvidas serão tiradas, ok? Com exceção de um remanescente de fiéis, que não serão esmagados nessa batalha, conforme está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 22, ele registra isso aí. A Bíblia ensina também em Zacarias 12, em Zacarias 14, em Apocalipse 16, que esta guerra não ficará limitada às terras de Israel, mas se estenderá por todas as nações do mundo. Entendeu? Vai perseguir todos os cristãos que estão no mundo. Também menciona os reis. É no plural, reis do Oriente que assumem um papel de destaque na escalada militar que leva a ocasionar a guerra do Armagedon. Observe o que diz Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. Diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Perceba que é no plural. Provavelmente o versículo está enfatizando os poderes das nações orientais, simplesmente porque é de lá que vêm as maiores massas populacionais. Quando consideramos o fato de que toda a grande tribulação será uma guerra entre Deus e seus oponentes, Satanás e os anjos caídos e a humanidade decaída, aí dá pra gente assimilar melhor o que a Bíblia está dizendo. Não nos surpreende que o período venha a incluir um grande número de batalhas, porque isso vai se dar em todo o mundo. As informações bíblicas nos levam a crer que a tribulação será um tempo de grandes conflitos militares. Queridos, isso a ponto de não ser errado afirmar que todo esse período pode ser certamente uma guerra mundial. Guerra
que passará por alguns estágios. Alguns estágios nos levará a uma possível guerra mundial. Um estudo detalhado de todas as passagens bíblicas que tratam sobre o Armagedon revela uma campanha um tanto complexa, né? Um dos mais completos estudos sobre esse assunto foi realizado por Arnold Factbau. Arnold Factbau, ele dividiu essa campanha para chegar no Armagedon em 8 estágios. Esse Arnold Factbau, ele é um teólogo americano nascido na Rússia. Ele é um dos principais especialistas em teologia judaica messiânica e ele é o fundador e diretor dos Ministérios Ariel. Ariel é uma organização que prioriza a evangelização dos judeus em um esforço para trazê-los à visão de que Jesus é o Messias judeu de fato, onde muitos dos judeus ainda aguardam a vinda do Messias porque não aceitam Jesus como o Messias original. Então, o trabalho do Ministério Ariel é conscientizar os judeus de que Jesus de fato é o Messias que veio. Certo? Embora se possa apresentar outras propostas, né, diferente da de Arnold, outras explicações de inúmeros teólogos, a avaliação de Arnold parece-nos ser a mais lógica e abrangente de todas. Então ele divide essa guerra do Armagedon em alguns estágios, 8 precisamente, e ele escreve assim: os 2 mais importantes acontecimentos da grande tribulação são a campanha do Armagedon e a segunda vinda de Cristo. As Escrituras apresentam uma boa quantidade de informação sobre esse período. A Bíblia nos orienta. Uma das maiores dificuldades no estudo da escatologia é estabelecer uma sequência cronológica desses eventos, para que se possa verificar o que exatamente acontecerá durante a campanha do Armagedon. Vai acontecer? Vai, mas a Bíblia não nos fornece a cronologia dos fatos, a data das coisas acontecerem. A campanha do Armagedon, ela pode ser dividida em 8 estágios, conforme Arnold Factbau ele sugere, o que facilita uma compreensão da sequência dos acontecimentos. Repito, não temos uma data cronológica, mas temos uma sequência dos fatos. Cada um desses 8 estágios serve a um propósito distinto na campanha como um todo. Embora, queridos, nenhuma passagem bíblica isolada venha nos passar a sequência desses eventos, mas a gente pode ali, estudando as profecias, colocá-lo em um pouco de ordem. Essa proposta de Arnold parece juntar todas as peças da forma mais correta e abrangente possível, para facilitar o nosso entendimento. Ele cita então os 8 estágios do Armagedon. Seriam eles: primeiro, a reunião dos aliados do anticristo, né? A destruição da Babilônia, a queda de Jerusalém, o exército do anticristo em Bosra, a regeneração de toda a nação de Israel, a segunda vinda de Cristo, a batalha desde Bosra até o vale de Josafá, e em 8º lugar, a vitória sobre o Monte das Oliveiras. Conforme está espalhado por todas as profecias da Bíblia, ele conseguiu listar esses 8 estágios dentro de todos os profetas, citando a grande batalha. Então, daí o que vem após esses estágios? O Armagedon. O Armagedon será a última grande guerra mundial da história, a qual ocorrerá em Israel e será acompanhada pela segunda vinda de Cristo. A Bíblia, queridos, é bastante clara ao tratar esta guerra como um evento cataclísmico que certamente virá. De acordo com a Bíblia, grandes exércitos do Oriente e do Ocidente se reunirão para um ataque definitivo contra Israel para disseminar, acabar com o berço do cristianismo e dar fim aos judeus. Então, estas forças reunidas serão ameaçadas pelo exército do sul.
antes de o anticristo marchar com seus exércitos sobre Jerusalém para dominá-la e destruí-la, uma Babilônia restaurada será destruída. Então, quando ele e seus exércitos estiverem se dirigindo para Jerusalém, né, o exército do anticristo, aí é onde Deus vai interferir, né? Jesus Cristo voltará para resgatar o seu povo Israel. O Senhor e o seu exército angelical destruirão os exércitos do anticristo. Ele capturará o anticristo e o falso profeta, lançando-os no lago de fogo, conforme está registrado em Apocalipse 19. O Armagedon, de certa forma, é uma batalha que não acontece segundo o seu propósito humano, o de que os exércitos do mundo se reunirão para executar a solução final, que seria, no caso, o problema dos judeus. E por isso, queridos, que Jesus Cristo ele escolhe o momento da história certinho para voltar. Portanto, ele vem para impedir a tentativa de aniquilação dos judeus por parte do anticristo, e ele vem para destruir todos os exércitos malignos do mundo. Isso é claramente ensinado em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos de 15 a 18, onde o apóstolo Paulo nos fornece os seguintes detalhes. Para a gente concluir, eu vou ler o que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 15 a 18, que diz assim: Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Para fechar a nossa meditação, nosso estudo de hoje, está aí o que Paulo diz. Durante esse Armagedon, essa guerra final, Jesus vem com seu exército de anjos, ele acaba com a guerra, com os inimigos de Deus, ele aprisiona o anticristo, ele aprisiona o falso profeta, né, no lago de fogo, e em seguida o arrebatamento do povo de Deus. Ah, pastor, mas esse arrebatamento não seria antes de tudo? Se você tem alguma dúvida sobre o arrebatamento, eu repito, temos um vídeo no canal sobre a grande tribulação e o arrebatamento da igreja. Pesquise em nosso canal e assista esse vídeo, que vai tirar bastante dúvidas e com certeza colocar muitas outras, mas você fica à vontade em deixar ali os seus comentários, ok? Deus te abençoe com essa palavra, que possa ter esclarecido muita coisa e o principal, ter incentivado você a pesquisar sobre esse assunto, a ler mais a Bíblia, a entender mais as profecias da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, ok? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe lá o seu joinha, né? Compartilhe esse vídeo nos seus grupos. Até o nosso próximo encontro no nosso canal.